saudá-los com a paz do Senhor. Quer, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Hoje nós estamos aí no capítulo 25. Capítulo 25 de Ezequiel. Vamos estar lendo aí o livro de Ezequiel. Abra aí no capítulo 25 de Ezequiel. Nós sabemos que foi muito triste o capítulo 24 de Ezequiel. Aí foi a destruição total de Jerusalém. E agora nós estamos entrando já no capítulo 25 com Jerusalém destruído. Só que tem que quando Jerusalém foi destruído, muitas nações zombaram de Israel, de Jerusalém. E aí, gente, Deus não gostou. É a mesma coisa assim, eu tenho dois, se eu tivesse dois filhos, eu tenho apenas um. Eu corrijo um filho e o outro morre de rir, zomba do outro. Eu vou corrigir o outro também. E porque ele zombou do outro. Porque Deus passou um corretivo em Judá, em Jerusalém, em Israel. Mas muitas nações zombaram. Que Deus é esse? Começaram a duvidar de Deus, que Deus é esse, tudo. Mas aqui, então, no capítulo 24, está totalmente aí destruído Jerusalém, o templo foi destruído. Ezequiel exemplificou através da mulher dele. Eu achei muito legal, gente, quando falou assim: a delícia da sua vida vai morrer e você não vai chorar, você não vai plantear, você não vai fazer nada. E quem que era a delícia da vida dele? A esposa dele. Aí o Ezequiel ficou viúvo. Aí o pessoal não estava entendendo aquilo, perguntou para ele por que ele estava fazendo assim. Ele falou assim: para mostrar para vocês o que vai acontecer com a nação que Deus escolheu para si. Porque o Senhor vai passar um corretivo. E realmente, né? Aqui houve em Ezequiel, capítulo 25, a destruição. No 23 também fala das duas adúlteras, né? Que era Jerusalém e Samaria. No 24 que fala da panela. E também fala da morte da mulher de Ezequiel, que ele ficou viúvo. E assim também, Deus agora, eu estou falando assim o que eu entendi, que Deus agora ficou viúvo, porque a nação israelita rejeitou o Senhor. E agora, as nações que riram do corretivo que Deus permitiu, porque Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse todas essas coisas. E Nabucodonosor se exaltou, ele achou que era ele o Todo-Poderoso. Como se diz, quem é o Deus deles não está fazendo nada. E aqui, gente, quando um crente está passando por tribulação, muitos debocham, aí ele não é crente. Que é isso? Está acontecendo isso com ele, ele não é crente. Crente também tem problema. Crente também passa por problema. Porque é aqui quando aconteceu esse fato em Jerusalém, em Israel, né, em Judá, o justo e o injusto sofreram as consequências. Então nós estamos vivendo na terra, nós não somos dessa terra. E aqui no capítulo 25, houve uma profecia contra os amonitas, contra os edomitas e contra a Filistia. Aqui, porque eles zombaram do povo de Deus. Quando nós não devemos zombar nem daquelas pessoas que nos perseguem, nem daquelas pessoas, nem nós devemos ajudar. E o que acontece aqui?
Deus, quando viu que os amonitas, todo mundo sabe de onde surgiu os amonitas, né? Os amonitas, eles é um povo que Ló era parente de Abraão, ele era sobrinho de Abraão, e as filhas dele, depois dele muito velho, e ele ficou morando em cavernas, porque nenhuma cidade acolheu Ló com suas duas filhas. E quando as duas filhas, claro que isso era errado, Deus não aprovou isso, quando suas filhas viram que ele estava já bem envelhecido, elas combinaram lá e cometeram um incesto com o pai delas, embebedaram o pai delas e cometeram um incesto. Então, uma teve um filho e a outra teve outro filho. E os amonitas, e Amon, né, é de origem de um incesto. No capítulo 25 fala assim: esta palavra do Senhor veio a mim, veio a Ezequiel, filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes: ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor: visto que vocês exclamaram, riram quando o meu santuário foi profanado, porque Deus, no capítulo 24, a mulher, a esposa de Ezequiel estava simbolizando, quando ela morreu, o templo que foi destruído, porque o orgulho dos judeus, o orgulho deles era o templo. Então ali, quando destruiu o templo, quando Nabucodonosor destruiu o templo, para eles foi algo arrasante. E eles riram, né? Quando o santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada, rio de Israel, e quando a nação de Judá foi para o exílio, eles riram também. E aí houve essa profecia: vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês, comerão as suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um local de descanso para as ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o soberano, o Senhor, visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel, quando Israel foi derrotado, com a permissão de Deus, Nabucodonosor entrou destruindo tudo. Ele destruiu Israel, Jerusalém, Samaria, destruiu que era cercado por muros, destruiu os muros e levou na primeira leva, ele levou Daniel, levou Ezequiel, levou os amigos de Daniel, levou e deixou um rei tomando conta de lá, que era um dos filhos de Josias. Só que esse filho de Josias, ele jurou em nome do Senhor e fez outra coisa. Não obedeceu Nabucodonosor. E Nabucodonosor voltou e destruiu o templo. A história é tão profunda, irmãos, porque Deus habitava ali naquela arca, mas o povo estava endeusando, né, aquela arca, endeusando aquele templo, e Deus se retirou de lá, porque ele permitiu que Nabucodonosor destruísse o templo e levasse os utensílios para a Babilônia. Foi na segunda leva. Aí aqui os amonitas rindo, dando gargalhada, né? Porque vocês saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor soberano. Visto que vocês bateram palma, agora eu vou acabar com
os amonitas. E o Senhor acabou com os amonitas. Agora vem também os moabitas também debocharam da destruição do templo e da destruição de Israel. E aí também houve uma profecia contra eles. Assim diz o soberano Senhor: uma vez que Moabe e Seir disseram, sejam a nação de Judá, tornou-se como todas as outras nações. Por esta razão abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim, que são a glória dessa terra. Darei a Moabe. Os moabitas também eram de descendência de Ló, eram parentes de Israel, né, gente? Eram parentes de Abraão, também surgiu do incesto, os moabitas e os amonitas. E aqui ele falou assim: darei Moabe e os amonitas como propriedade ao povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações, e a Moabe trarei castigo. Eles saberão que eu sou o Senhor. Lembrando que aquelas nações todas detestavam Israel. E até hoje, muitas nações detestam Israel. E entre essas nações, mesmo tendo muitos evangélicos, tendo muitos crentes, o Brasil está no meio das nações que odeiam Israel. Nós sabemos que o Japão não gosta de Israel, a China não gosta de Israel, aquele Xi Jinping, de onde que é? A Rússia, porque essas nações são do Oriente, elas cercam Jerusalém, elas odeiam Jerusalém. Então houve uma profecia contra os amonitas, contra Moabe, e agora uma profecia contra os edomitas. Edomitas morava em Edom, fazia suas casas nos buracos das rochas. E falou assim: assim diz o Senhor soberano, assim diz o soberano Senhor, visto que Edom vingou-se da nação de Judá, e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o Senhor, estenderei o meu braço contra Edom e matarei os seus homens e seus animais, eu o arrastarei desde Temá até Dedã, eles cairão à espada, eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, o meu povo, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e a minha indignação. Edom conhecerá a minha vingança, palavra do soberano. Então os edomitas, Deus também houve uma vingança, e houve uma vingança contra os edomitas. Edomitas, eles eram uma nação que veio de Esaú, né? Esaú, fundador dessa cidade aí, e eles odiavam o povo israelita por causa de Jacó, porque Jacó, ele como se diz, roubou a bênção, mas não roubou a bênção não. Ele não quis, velho. Se ele não quis, Jacó pegou para ele, velho. Então, e os edomitas tinham apelido de povo vermelho. Povo vermelho. E eles não deixaram, quando Moisés pediu passagem lá para os edomitas, os edomitas não deixaram eles passar. E Deus não gostou disso, e agora chegou o momento da vingança, e eles foram vingados. E também agora uma profecia contra os filisteus. Os filisteus, ninguém fala de onde que eles surgiram. Ninguém fala de onde que eles surgiram. Mas assim diz o Senhor, eles eram gigantes, né? Um povo gigante. Assim diz o soberano, ó Senhor, uma vez que a Filistia agiu por vingança e com maldade no coração, e com antiga hostilidade buscou destruir Judá,
Assim diz o soberano, o Senhor: estou a ponto de estender meu braço contra os filisteus. Vou eliminar os queretitas e destruirei os que restarem no litoral. Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Aí é o capítulo 25. Então, o que eu aprendo nesse capítulo aí, nesse capítulo 25, que nós não devemos rir nem dos nossos inimigos. E devemos ajudar as pessoas se elas precisarem. E eles aqui zombaram, né, quando o templo foi destruído, profanado, quando Israel foi profanado, foi destruído também. Porque o povo fez uma escolha, o povo escolheu servir a outros deuses, eles acharam bonito. É igual no Natal, gente. Natal não é uma festa cristã. Não é bíblica. Deus não manda comemorar o Natal. Não manda. Mas já que o povo comemora, então vamos falar que Natal significa nascimento de Jesus. Só que estão distorcendo o nascimento de Jesus e colocando o Noel no lugar de Jesus. Gente, conta a história verdadeira para o Senhor, porque quem está contando essa história mentirosa, um dia pagará um alto preço por causa disso. Eu sou a evangelista Patrícia, deixa o seu like, o seu comentário. Este é Ezequiel capítulo 25.